Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Júnior e nessa aula nós vamos falar sobre os polinômios. E nós vamos falar então sobre os termos algébricos dos polinômios. Mais especificamente falando, nós vamos tratar das partes, da semelhança e do grau desses termos algébricos dos polinômios. Tudo bem? Mas antes da gente começar a aula, eu convido você a que não é inscrito a se inscrever no canal, se você gostar da aula, a dar sua curtida, deixar o seu comentário e a compartilhar esse canal com o máximo possível de pessoas. Tudo bem, pessoal? Para que a gente ajude as pessoas no estudo de matemática. Tudo bem? Eu agradeço enormemente a vocês que me ajudarem nisso aí. E a você que ainda não é inscrito, que está assistindo as aulas desse canal aqui pela primeira ou segunda vez, seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Vamos falar então sobre os termos algébricos no que se refere primeiramente, pessoal, às partes. Então se eu pegar, por exemplo, ó, esse termo algébrico aqui, ó, onde eu tenho 2 sobre 3x², certo? Notemos o seguinte, ó, que nós temos aqui duas partes. A primeira parte que eu vou destacar para vocês, pessoal, é a chamada parte numérica, que eu já destaquei aqui embaixo aqui para vocês, ó, é o 2 sobre 3 aqui. Então, isso aqui eu vou chamar de parte numérica. Tudo bem? Já a outra parte que eu vou destacar para vocês aqui, ó, é a chamada parte literal. Que é nada mais nada menos, pessoal, que o x elevado a 2 aqui, ó. Então, num termo algébrico, né, eu tenho então a parte numérica e a parte literal. Ora, notemos, pessoal, que essa parte numérica aqui ela vai receber um nome na matemática. O nome que eu vou dar para isso aqui é coeficiente. Coeficiente. Então, sempre que você vê no termo algébrico um número, uma parte numérica, sempre você vai chamar isso aqui de coeficiente. Só que não confunda, tá, pessoal? Esse expoente 2 aqui, ó, ele não se refere à parte numérica da minha expressão algébrica, nem do meu termo algébrico. Tudo bem? Reparem que eu considero como parte literal a letra, que aqui no caso é o x, e também o expoente que está acompanhando ele aqui. Tudo bem? Então, a parte numérica, que eu me refiro aqui no meu termo algébrico, ela se refere ao coeficiente, ou seja, aquilo que está aqui na frente da minha parte literal, tudo bem? E não ao expoente, certo? Então o expoente eu considero aqui como sendo dentro da parte literal do meu termo algébrico. Então vamos para alguns exemplos aqui para vocês compreenderem melhor isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Então aqui eu tenho um termo algébrico, 3x² e y², certo? Se eu perguntasse para vocês, analisando aqui, qual que é o coeficiente, seria qual, pessoal? Seria o 3, certo? Então, o coeficiente aqui, no meu caso, aqui vai ser o 3. Ok. Agora, se eu perguntasse para vocês, qual que é a parte literal aqui, seria a seguinte, ó, a parte literal seria o x² e y². Então, a parte literal x² e y². Notem, pessoal, que eu considero novamente, ó, como parte literal os expoentes também que acompanham aqui a minha parte literal, ó, certo? Agora, neste outro exemplo aqui, ó, nós temos exatamente o seguinte, ó, nós temos menos x² e y. Notemos que aqui, pessoal, nós temos aqui um sinal de negativo aqui, ó. Só que, graficamente falando, né, a gente não vê nenhum número aqui escrito. E agora? Qual que será que é o coeficiente, né, que eu vou considerar aqui? Bom, pessoal, que é o seguinte, ó. Na matemática, quando você não tem nenhum número escrito na frente da letra, você sempre vai considerar que esse número é exatamente o número 1, certo? Então não esqueçam isso, ó. Sempre que não tem nenhum número escrito na frente da letra, você vai considerar que o número aqui é o número 1, certo? Ou seja, o meu coeficiente, então, ó, que eu vou colocar aqui, vai ser qual? O menos 1, certo? Eu não posso colocar aqui só o 1, eu tenho que colocar o menos 1, porque aqui se trata de um número negativo.
Então, o meu coeficiente que eu vou colocar aqui é o menos 1. Tudo bem? E agora, qual que vai ser a parte literal aqui, né? Ó, parte literal, eu tenho que considerar as letras seguidas dos expoentes, certo? Então, aqui no caso é o x² y. Então, vou colocar aqui x² y, certo? Então, essa é a parte literal desse meu termo algébrico aqui. Então, agora vamos para esse outro exemplo. Ó. Eu tenho aqui, pessoal, nesse termo algébrico aqui, ó, raiz quadrada de 2x². Qual que vai ser o nosso coeficiente aqui, pessoal? Eu vou considerar somente o 2, nesse caso aqui. Reparem que o 2 está dentro aqui do sinal da raiz, certo? Então, nesse caso, eu não posso considerar como coeficiente somente o número 2. Eu tenho que considerar a raiz quadrada de 2 como meu coeficiente. Então, vou colocar que o meu coeficiente aqui, ó, é o raiz quadrada de 2, certo? E a parte literal é a letra acompanhada do seu respectivo expoente. Então, vai ser x elevado a 4. A minha parte literal aqui, ó, x elevado a 4. Tudo bem? Então, agora, pessoal, vou falar com vocês sobre a semelhança entre os termos algébricos de um polinômio. O que seria isso? Para começar, eu vou dar um exemplo para vocês. Notem que eu tenho esses dois termos algébricos aqui. Ó. Eu tenho desse lado aqui 2x², certo? Desse outro lado aqui, pessoal, eu tenho menos 5x². Vamos analisar, então, com relação a esse termo, as partes dele, e com relação a esse termo, as partes dele também. Notem, pessoal, que com relação a esse termo aqui, ó, o coeficiente vai ser qual? Vai ser o 2, certo? Então, o coeficiente aqui, no caso desse termo algébrico, é 2. E a parte literal, qual que vai ser? Vai ser a letra acompanhada do seu expoente. Então, x elevado a 2. Então, tá. Analisamos as partes, então, desse termo algébrico aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa com esse termo algébrico aqui, ó. Qual que vai ser o coeficiente? Vai ser o menos 5. Então, aqui no caso, menos 5. Tudo bem? A parte literal, qual que vai ser? Vai ser a letra acompanhada do expoente. Então, x elevado a 2. Então, coloco aqui x elevado a 2. Então, analisamos também, certo, as partes desse termo algébrico aqui, ó. Ok, pessoal? Então, para a gente verificar se esses dois termos algébricos aqui, ó, se eles são semelhantes, nós temos que analisar o seguinte, ó. Eles devem possuir a parte literal, pessoal, idêntica, certo? Então, aqui no caso, para me verificar se eles são termos semelhantes, eu tenho que considerar somente a parte literal, ó. Eu não vou olhar, então, pessoal, para os coeficientes. Eu vou olhar somente para a parte literal, certo? No caso, né, desse termo algébrico aqui, a parte literal é x elevado a 2. Ó. X elevado a 2. E no caso desse termo algébrico aqui, ó, a parte literal dele, ó, também é x elevado a 2. Então, nesse caso, nós vamos chamar esses dois termos algébricos aqui, pessoal, de termos semelhantes. Então, trata-se, então, de termos algébricos semelhantes, certo? No caso, esses dois aqui, ó, que a gente acabou de comparar, analisando as partes, onde nós devemos levar em consideração, então, a parte literal deles dois, certo? Agora, e se eu tiver, por exemplo, pessoal, um caso como esse aqui, ó, eu tenho 3x² aqui nesse termo algébrico, e nesse outro aqui eu tenho menos 2x elevado a 3, certo? Será que eu posso dizer que esses termos algébricos aqui, eles são semelhantes? Bom, para a gente chegar à nossa conclusão, nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez no exemplo anterior. Vamos analisar as partes de cada um desses termos algébricos. Então, notemos que nesse caso aqui, o coeficiente qual que vai ser? Vai ser o 3, certo? Então, eu vou colocar aqui 3.
coeficiente 3. No caso da parte literal aqui, né, pessoal, qual que vai ser? Vai ser o x elevado a 4. Então, parte literal, x elevado a 4, certo? No caso desse termo algébrico aqui, ó, o coeficiente qual que vai ser? Vai ser o menos 2, que é a parte numérica, né, o número negativo. Então, tem que considerar o sinal de menos também ali. Então, vai ficar menos 2. E a parte literal, qual que vai ser? Vai ser a letra acompanhada do expoente. Então, x elevado a 3. Então, a parte literal, x elevado a 3, certo? Para que dois termos sejam considerados termos semelhantes, eu tenho que ter, então, o seguinte. Eu tenho que ter que a sua parte literal é idêntica, certo? Vamos verificar, então, se esses termos aqui eles são semelhantes. Ó, a parte literal desse aqui é x elevado a 4. E a parte literal desse aqui, ó, é x elevado a 3. X elevado a 4 é diferente de x elevado a 3. Portanto, no caso desses termos algébricos aqui, pessoal, esses termos, no caso aqui, são termos não semelhantes. Tudo bem? Então, esse e esse eu devo considerar que são termos não semelhantes, porque as suas partes literais são diferentes. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. E na próxima aula, pessoal, nós vamos retomar, então, esse assunto falando sobre o grau de um monômio. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.